como que você lida com a disciplina? Eu tenho certeza que disciplina é um tema muito desafiador para muitas pessoas e hoje aqui no Aquariane Conta eu vou trazer um pouquinho para vocês do relato da minha experiência com a disciplina e a forma que ela me fez enxergar o mundo. Pois é, viajantes, estou eu aqui hoje para contar algum relato da minha experiência pessoal para vocês e o tema escolhido do dia, friozinho, vontade de ficar embaixo da cama e não fazer um vídeo, foi disciplina. Cara, disciplina na minha vida foi um tema que por muito tempo foi motivo de rebeldia. Eu sempre falei assim, ai gente, disciplina, ai, é muito chato, o que é isso? Tem a ver com rotina e fazer sempre as mesmas coisas todos os dias, aquela coisa de regra, aquela coisa que qualquer aquariano se irrita, né? Até o momento que eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento, né, na espiritualidade, e entender de fato o que será que estava por trás dessa disciplina que me parece chata, mas que alguma coisa ela quer nos ensinar, alguma coisa ela quer fazer a gente entender sobre a vida. E aí eu acho que é uma diferença bastante importante quando a gente entende o que é disciplina, que é sair o quê? De um estágio de criança para um estado ou um estágio de adulto. E aí pegamos disciplina e sua etimologia da palavra e vamos perceber que a etimologia está diretamente associada à responsabilidade de você cumprir com seus compromissos. E isso faz toda a diferença, né? Que quando a gente está ali na nossa infância, até mesmo eu acredito que um pouco na nossa adolescência, ainda num período mais de juventude, que geralmente estamos na casa dos pais, né, morando com os pais, parece que sempre tem uma possibilidade da gente não assumir de fato responsabilidades. Porque se der alguma merda, vai ter alguém ali para te amparar, né? Então, talvez você comece ali o primeiro estágio da faculdade, quando você começa um trabalhinho de início, mas aquela grana de fato não é para você, enfim, construir sua vida ou se sustentar naquele momento. O meu exemplo, né? Eu fiz faculdade fora da minha cidade, então eu morava numa república, mas eu morava numa república em que os meus pais me bancavam, né? Então os meus pais pagavam a república, meus pais pagavam a minha comida, a minha faculdade era estadual, então eles não precisavam pagar a faculdade, mas assim, aonde estava talvez uma grande responsabilidade em assumir compromissos, né? Ou uma disciplina de eu ter que fazer, né, as coisas para conseguir chegar num objetivo, para conseguir atingir um resultado esperado, não tinha muito. Mas a partir do momento que esse estado, né, da infância, da criança, da juventude, ele se encerra, dando espaço para um estado do adulto, né, um estado da vida adulta, é aí onde talvez a chamada na chincha da disciplina apareça com muito mais força. Então, por muito tempo eu consegui brigar, né, trazer um pouco da minha rebeldia, dessa revolução aquariana sobre rotina, sobre disciplina, e o quanto isso é chato, e eu não quero fazer nada disso, mas porque talvez eu não tivesse, talvez sonhos ou objetivos muito claros, ou resultados muito claros que eu quisesse alcançar. Então era possível estar nesse lugar mais criança, mais adolescente, né? Mais 15 anos, 18 anos, brigando muito com essas questões, porque estava tudo bem, porque eu estava amparada. A partir do momento, né, que nasce aquele lugar do adulto, que ele fala assim, opa, então tá, agora eu vou olhar para minha vida, vou começar a construir na minha vida. E esse primeiro momento aconteceu comigo quando eu me formei na faculdade e os meus pais falaram assim para mim, olha, a gente vai bancar você e toda a sua estrutura enquanto você estiver cursando a faculdade. Quando você se formar, a responsabilidade é sua. Pá! É aí que veio a disciplina, né? Porque a responsabilidade é sua, significaria que tudo aquilo que estava sendo subsidiado por eles ia passar a ser meu.
E aí, olha que interessante o que acontece. Eu saio da cidade onde eu fiz toda a minha faculdade e voltei para a casa dos meus pais. Por quê? Porque eu não tinha ainda um emprego fixo, eu não conseguiria me bancar sozinha, não conseguiria bancar uma casa, meu alimento. Então, o que eu precisava acontecer? Voltei para a casa dos meus pais. E aí é onde a gente entende, né? Na hora que a gente precisa, que a água bate na bunda, a gente vai voltar para aqueles que até então tinham certa responsabilidade sobre as nossas vidas. E aí, a partir desse processo que eu me formei, eu comecei a perceber a disciplina na minha vida de uma forma completamente diferente. E aqui não é o intuito do vídeo de hoje, mas eu quero trazer um pouco mais sobre isso. Eu acredito que disciplina e rotina, elas têm uma certa similaridade, mas ainda assim elas não são iguais. Então eu não estou falando aqui de rotina, lembrem-se sempre disso, durante todo o vídeo estarei falando aqui sobre disciplina, tá? Então eu fui procurar um emprego para eu começar a trabalhar, e aí o que eu tinha? Todos os dias eu tinha uma disciplina em ir trabalhar naquele horário, naquele período, daquela maneira. Por quê? Porque eu comecei a ganhar responsabilidades, a assumir responsabilidades com os meus compromissos. Comecei a imaginar, daqui um tanto de tempo eu quero morar sozinha, não quero mais estar na casa dos meus pais. Eu queria abrir um estúdio de personal. Então, já falei aqui, né? Minha primeira formação foi educação física. E eu precisei fazer coisas, eu precisei ter disciplina em certas coisas para que eu conseguisse obter o resultado que eu desejava. E aí eu queria trazer para vocês uma citação que eu escutei esses dias que eu achei muito interessante sobre disciplina, que é o quê? O resultado que você não tem se esconde atrás das ações que você não toma. Então prestem bem atenção nisso. O resultado que você não tem se esconde atrás das ações que você não toma. E aí para mim é onde fica muito claro, e eu vou trazer para vocês um exemplo até relacionado com o corpo, que eu vi muitas vezes durante a minha trajetória com a educação física e com o personal, que era o quê? As pessoas queriam emagrecer ou ter o corpo dos sonhos, ganhar massa muscular, seja lá o que for, sem fazer as ações que eram necessárias para aquilo. E aí a gente traz aqui um raciocínio que eu acho muito interessante. A gente foge do óbvio. Parece que o óbvio ele não tem relevância exatamente porque ele é óbvio, mas na verdade ele é tão importante quanto complexo exatamente por ele ser óbvio. Parece confuso isso que eu falei, mas não é, é óbvio. E que era o que eu sempre falava para as pessoas, para todos os alunos que passaram pela minha vida. Não adianta, você não vai conseguir ter o corpo dos sonhos, você não vai conseguir aquilo que você deseja sem que você tenha ações que são claras e objetivas para que você chegue no seu resultado. Então, muitas vezes, efeito sanfona, que passou, né, vocês devem saber, é aquele que engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. A dificuldade do ganho de massa muscular, ou enfim, né, uma prevenção de lesão, um fortalecimento muscular, um condicionamento para uma corrida. O que isso necessitava? De uma disciplina, ou seja, uma continuidade de ações para que a pessoa chegasse naquele resultado. E aí aqui para mim é muito interessante como essa palavra continuidade, ela está muito associada à disciplina. A disciplina, ela é algo que você mantém, que existe uma continuidade para que você continue colhendo resultados. No yoga, eu falo também muito isso para as pessoas, né? Que muitas pessoas falam assim, o yoga não é para mim, eu sou muito ansioso, não, isso aqui é muito parado. E eu falo assim, é uma pena que você não consiga dar tempo suficiente para você descobrir os benefícios, para você começar a sentir os resultados, para que daí então você se apaixone pela disciplina. Porque, gente, tem uma coisa que é impressionante. Quando você percebe que resultado é um cara que está colado na disciplina, você se apaixona pela disciplina única e exclusivamente porque você sabe que ela vai te trazer resultado. Talvez não um resultado imediato, mas um resultado que através da continuidade de certas ações você vai colher. E aí aqui para mim é onde entra a máxima, né, que isso é tema em qualquer situação, em qualquer momento, motivação. O que eu escutei durante toda a minha vida trabalhando com o corpo, e hoje em dia, até mesmo quando a gente fala de autoconhecimento, de espiritualidade, das terapêuticas que a gente tem para esse processo de se autoconhecer, que é o quê? Mas eu não tô motivado. Eu não tô motivada hoje a ir pro treino.
Ah, eu não tô motivada hoje a olhar pra minha sombra. Eu não tô motivada hoje a levantar da minha cama. E aí, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Se vocês esperarem o dia certo pra vocês terem motivação, talvez esse dia nunca chegue. Quantas vezes na sua semana você realmente acordou e falou: uhul, estou motivado para ir na academia e treinar e fazer aquela dieta que eu estou prometendo há anos, ou então ir lá e focar nos meus sonhos e fazer aquela ação de... Cara, não. A motivação, ela é uma fração de segundos que aparece em certos momentos da nossa vida, mas que não é todo dia. E no yoga, a gente traz muito essa consciência, principalmente, tô trazendo aqui para vocês do yoga, porque é uma filosofia base do estudo do yoga, que é, você tem a disciplina, porque você sabe aonde você quer chegar, porque você vislumbra resultados, independente da sua motivação, você vai lá e faz. Ou seja, eu posso acordar num dia de muito frio, como estamos passando esses dias aqui, que eu falo com vocês, mas eu sei os benefícios que o yoga me traz. Então eu tenho uma disciplina para levantar com muito frio e fazer a minha prática de yoga, porque eu sei os resultados que eu vou colher. E aqui eu acho que é uma coisa muito importante para a gente trazer de reflexão, e ao longo desse processo, né, com o estudo do corpo, observando as pessoas e o caminhar das pessoas, que é uma coisa sobre intensidade, gente. Eu falo muito isso no começo, né? Pensem, quando eu quis trazer para vocês a etimologia da palavra disciplina, eu trouxe nesse lugar que é um significado, que tem as responsabilidades, mas do latim, disciplina vem de discípulos. Discípulos, se a gente for pensar, é o quê? Discípulo. E um discípulo, ele é o quê? Um discípulo de um mestre. O que um discípulo está ali perante o mestre dele? Aprendendo. Ou seja, disciplina tem a ver também com o processo de aprendizagem. E por isso é tão desafiador. Percebem? Quando a gente vai pegar uma situação que a gente não conhece, você não sabe, você não está seguro nela, é a primeira vez que você vai fazer. Pensa aí, vamos trazer o yoga. Tô falando do yoga, vamos trazer o yoga. Você nunca praticou yoga na sua vida? É fácil. Você vai ter que ir ali, sentar com o professor, aí tem o processo de meditação, aí tem um pranayama, que é uma respiração, tem as posturas, que são os asanas, aí você é todo duro, enrijecido, não tem flexibilidade. Não é fácil. Falar que é fácil, o início de um processo de aprendizagem, gente, é praticamente a gente tá maluco, né? Pense em todos os processos de aprendizagem que vocês já passaram. Pensa se é fácil para a criança começar a andar. Pensa se é fácil para a criança começar a tirar fralda nos primeiros, né, momentos dela de tiragem de fralda. Pensa se foi fácil o primeiro dia que você entrou na escola ou quando você entrou na faculdade. Não é. O processo de aprendizagem é um processo desafiador, é um processo difícil. E é exatamente por isso que as pessoas têm dificuldade de seguir na disciplina. Por quê? Porque a gente se frustra muito rápido, porque a gente não quer lidar com o difícil, a gente não quer lidar com aquelas frustrações iniciais e a gente desiste antes do tempo da gente começar a encontrar os benefícios, os resultados. E quando eu quis trazer de intensidade, é exatamente esse lugar. Deixo essa reflexão para vocês. Será que num primeiro momento a gente não tenha que ser um pouco mais intensos quando a gente quer começar a praticar algo? Quando a gente quer dar início a algo na nossa vida, quando você tem um sonho, um objetivo, será que naquela fase inicial que a gente precisa cruzar a ponte, né, atravessar a linha do rio, a gente não precisa de um pouco mais de intensidade? Aqui até eu abro parênteses para a gente pensar na teoria dos 21 dias que falam, né? Pô, se você quer criar um hábito novo, faça aquilo por 21 dias. Isso é intensidade. Do nada, imagina, você não estava fazendo algo e aí você começa a fazer por 21 dias, você está colocando intensidade naquilo. Por quê? Será que isso não está atrelado a um processo de aprendizagem que a gente precisa atravessar para que daí então você comece a sentir, nossa, olha, comecei a me sentir melhor mesmo, pratiquei yoga aqui durante uma semana, tô percebendo que eu tô respirando com mais consciência, tô sentindo meus músculos, né, menos tensos, tal, tô sentindo um pouco mais de vitalidade.
Porque você começa a colher os resultados. E a motivação, ela tá muito ligada aos resultados. A gente começa a ver os resultados, você começa a se motivar mais. Caramba, nossa, isso dá certo mesmo, deixa eu fazer de novo. Uau, caramba, olha, é isso mesmo, deixa eu fazer de novo. Quantas vezes meus alunos, gente, no começo que eles iniciam, né, a prática comigo, e depois de um mês eu começo a mostrar, eu sempre faço isso, olha aqui o seu resultado, olha aqui o que aconteceu, para a pessoa, então é isso, é por isso que vale a pena ter disciplina, é por isso que vale a pena, mesmo que eu não esteja motivado, eu levantar da minha cama e eu ir lá fazer. Por quê? Porque eu sei que a disciplina, ela carrega junto com ela os resultados. E, gente, isso é fantástico para a gente conseguir fazer as pazes com a disciplina e fazer as pazes principalmente com os inícios. Os inícios que eu acabei de falar, começar algo novo é desafiador, mas se a gente conseguir fazer as pazes com esse início, entender assim, bom, se eu já sei que o início é difícil, então que minimamente eu faça as pazes com ele para que eu possa cruzar essa ponte, para que eu possa cruzar essa primeira linha do rio. E daí então começar a perceber que na segunda semana do yoga vai ficar mais fácil, na terceira semana da corrida já tá um pouco mais fácil, na quarta semana então, eu já tô muito mais familiarizado. E aí o gosto da disciplina ele começa a aparecer muito mais. Um outro ponto muito interessante que eu queria trazer aqui para vocês refletirem é sobre a tolerância. E o que é a tolerância? É quando a gente tolera alguma situação que talvez não esteja tão confortável e que talvez a gente não esteja gostando muito e a gente fica nela por algum motivo. E essa tolerância pode ser que ela seja uma trava para nossa disciplina. Eu vou trazer um exemplo aqui, tá? Por exemplo, você ganha pouco no trabalho que você está hoje, você não está muito feliz, mas o trabalho é exatamente do lado da sua casa. Você sai pela porta da sua casa, dá 3 passos para a direita e você chega no seu trabalho. E aí você passa a tolerar aquela situação porque o seu trabalho é ali do lado, né? Então, afinal, praticidade. O que isso esconde, gente? A tolerância, ela muitas vezes esconde um ganho secundário. E aqui eu acho que é uma pausa pra gente bastante interessante e que a gente vai precisar ter coragem para se perguntar, porque se a gente de fato se perguntar isso, pode ser que a gente encontre respostas um pouco dolorosas sobre nós mesmos. Então é preciso ter coragem. Mas a pergunta é: qual é o ganho secundário que você tem de manter uma situação, de tolerar uma situação que você não está feliz, mas que você continua nela? Aqui no caso, de repente, a pessoa responderia: eu tolero continuar ganhando pouco porque é do lado da minha casa. E aí você vai descobrir, então quer dizer que eu tô com preguiça de trabalhar no emprego que eu vou levar 45 minutos para chegar, mas eu vou ganhar muito mais porque eu estou com preguiça. E isso dói, porque a gente perceber o quanto esses ganhos secundários, que muitas vezes nos impedem de ir em direção aos nossos sonhos, eles são sombras nossas, eles são coisas desafiadoras que a gente não quer assumir, e aí a gente vai ficando naquela situação, sabe, tipo assim, porque eu odeio disciplina, porque eu não quero, porque eu quero ser rebelde, porque eu quero isso. Qual é o ganho secundário que teria talvez por trás dessa fala? Não sei. Cada um pode encontrar uma resposta para isso, mas o que é que a gente está sustentando por estar ganhando também alguma coisa? Só que esse ganho secundário impede a gente que a gente chegue no nosso ganho primário, seja ele um sonho, seja ele um objetivo, uma ambição, algo que a gente tenha a construir. Então, é muito importante que a gente faça essas reflexões. Então, se vocês tiverem alguma situação da vida, o que é que está, de repente, travando a sua disciplina? O que é que está travando a sua disciplina de se exercitar todos os dias? O que é que está travando a sua disciplina de você todos os dias ter uma ação que te leve em direção ao seu sonho? Por que é que você não tem disciplina na sua alimentação? Por que é que você não tem disciplina no seu autocuidado? Quais são os ganhos secundários que você está tendo em tolerar, seja lá o salário menor, a vida que você está hoje,
o seu condicionamento ruim, a sua alimentação bem marromeno, o que é que você ganha com isso? E aí precisa ter coragem para que você possa abrir mão disso e de fato se responsabilizar com você mesmo. E aqui a gente volta lá no começo do vídeo e percebe então que a disciplina ela tem a ver também com a gente se responsabilizar com nós mesmos e com os compromissos que a gente quer assumir para as nossas próprias vidas. Bom, e com tudo isso, o que a gente pode perceber? Uma outra citação que eu encontrei também, quando eu estava pesquisando aqui para trazer esse tema para vocês, que é: toda ação com intenção é válida para a disciplina, enquanto a não ação é exatamente o maior erro que você pode cometer. O que isso quer dizer? Gente, tem dias que não vai ser fácil mesmo. E eu sou, para quem acompanha o fluxo comigo, sabe que eu sou adepta a esse movimento de respeitarmos os nossos movimentos internos. Tem dia que você vai estar muito produtivo, mas tem dia que você, vai estar um zero à esquerda. E isso faz parte da nossa energética interna, do mundo simbólico, né? De, tem um dia que realmente eu tô down e não vai rolar. E tem outro dia que eu tô estourando o termômetro da produtividade. Mas o que é importante aqui? Que você tenha minimamente pequenas ações de disciplina todos os dias, mesmo que seja minúscula, porque o grande problema é a não ação. A não ação, ela rapidamente te rouba para o lugar do quê? Da zona de conforto, do sofá. Eu falo sempre, quanto mais sofá queremos. Então que a gente possa se responsabilizar, mesmo que com essas pequenas ações de disciplina, porque a gente tem um foco, a gente está olhando para o nosso sonho, a gente está olhando para o nosso objetivo. Isso que as pessoas sempre me perguntam: ai, Aline, mas eu não tô afim hoje de sair, de me exercitar. Mas nem vale a pena, né, levantar e dar uma volta no quarteirão. E aí eu olho para essa pessoa e falo assim: mas qual que é a sua intenção na volta do quarteirão? Porque se a sua intenção for manter o seu foco no seu objetivo, que é de você manter um corpo saudável, de você se exercitar todos os dias, a volta no quarteirão, ela é muito mais importante do que você ficar sentado no seu sofá e pensando que naquele dia você não tinha ânimo para ir na academia e treinar por 1 hora. Então, queridos, pensem na viagem de vocês. Para onde vocês estão viajando? Qual que é o destino? Aonde vocês estão querendo chegar? E lembrem-se disso, o processo é a gente se apaixonar pelos resultados que a disciplina nos traz. Então não importa se você vai levantar do seu sofá e você vai dar uma volta no quarteirão ou se você vai ficar 1 hora correndo. O que importa são suas pequenas ações que te mantêm no seu foco, na sua disciplina, em busca dos seus sonhos, em busca dos seus objetivos, sabendo que os resultados que vão ser colhidos, eles vão chegar. Porque toda disciplina traz um resultado. Lembra qualquer situação da sua vida que você foi disciplinado, você teve um resultado. Não existe disciplina sem resultado. E se a gente estiver disciplinado sem ganhar resultado, é porque tem alguma coisa errada. Então eu desejo que vocês façam as pazes com o processo de aprendizagem dos inícios, que eles são desafiadores, mas que vocês sejam corajosos e disciplinados o suficiente para se manter naquilo por um tempo, até que os resultados comecem a aparecer e vocês percebam que dá para se apaixonar e muito pelo processo da disciplina.